É isso aí, né, pessoal? A gente sempre vem aqui e costuma criticar muito a diretoria do Santos, principalmente nesses últimos tempos, com relação a contratações de jogador, de repente a permanência de técnicos que não tem, né, ou contratações de técnico que tem nada a ver com o estilo de jogo do Santos. E a gente está sempre criticando, sempre descendo a lenha ali, mas existem momentos em que a gente precisa elogiar também. E o meu elogio hoje vai com relação a não ter levado nem Neymar, nem Gabigol para este jogo contra o Atlético Paranaense lá no lamaçal de plástico, lá da Liga Arena, lá em Curitiba. E eu vou falar uma coisa para você. Se você assistiu o jogo, você viu muito bem que estava impossível de se praticar futebol naquele gramado horrível, se é que dá para chamar aquilo ali de gramado, se é que dá para chamar aquilo ali de campo. Como eu falei em vídeos anteriores, né, aquilo ali é ruim para a prática de futebol, tanto do Atlético Paranaense, como do adversário, que no caso foi o Santos. Não existe condição de jogo num gramado tão horrível. Eu queria entender como é que o Atlético Paranaense, um time que se diz tão pra frentex, né? Tão pra frentex, tão bem administrado, tão cheio de coisa, né? O Petralha vive arrotando por aí que o Atlético Paranaense é melhor do que Santos, é melhor do que Palmeiras, é melhor do que Flamengo, fez isso há uns anos atrás. Deixar o time jogar num gramado, né? Se é que dá pra chamar aquele gramado, num estado tão, sabe, vexatório da maneira como estava nesta quinta-feira. É impossível de se praticar futebol, um bom futebol, num estado daquela maneira ali. Eu não entendo como que a CBF, por exemplo, já sabendo das dificuldades que os atletas têm em jogar em gramado sintético, né, de rolha, de plástico, como é o caso do estádio do Atlético Paranaense, do estádio do Palmeiras, por exemplo, né, que também é sintético, mas numa condição melhor, bem melhor do que essa do Atlético aí Paranaense, e não faz nada. Não notifica o clube, não notifica. Veja, eu num vídeo anterior aí eu cheguei a dizer que o Santos, nos anos 90, mas era grama de verdade, tinha o campo, olha, parecido com aquilo que estava ali. Mas era barro de verdade. Era barro de verdade, era grama de verdade. Agora, como é que você coloca um atleta de nível profissional, e naquela era, nos anos 90, a gente estava passando a ser profissional, porque não era ainda, você permitir que um atleta que precisa ter esforço físico, que precisa ter, digamos assim, o drible, que precisa ter, sabe, estrutura, né, adequada, jogar num negócio daquele ali. A diretoria do Santos acertou em não ter levado os atletas para lá. A gente perdeu o jogo, tudo bem, foi lamentável, a culpa foi de quem estava em campo. E eu digo para você, se coloca o Gabigol lá, ou se de repente coloca o Neymar para jogar num gramado daquele ali, e esses atletas se lesionam, e até pelos valores que eles custam para o clube, o prejuízo teria sido muito maior do que apenas 3 pontos. Então a diretoria, a gente tem que tirar o chapéu aqui e dizer que de fato acertou. Acertou em não ter enviado, né, esses atletas para, eu não sei nem se é jogar futebol, mas entrar em campo numa porqueira, num chiqueiro que é aquilo ali. O estádio do Atlético Paranaense está um chiqueiro. E eu moro aqui no Paraná, e eu com certeza vou ver torcedores do Atlético Paranaense aqui, mas se você é torcedor do Atlético, você há de convir comigo, e eu não estou nem dizendo o resultado do jogo. Vocês fizeram 2-1, que vale a bola na rede. Mas é ruim até para o atleta de vocês jogar futebol num campo como esse aí. Não tem condições.
Não tem condições. Se vocês são torcedores do Atlético, vocês têm que pressionar a diretoria por dar melhores condições, até para que você vá no estádio e veja um futebol de alto nível. E não uma porqueira como a gente viu aí nesta última quinta-feira. Meu nome é Alexandre, eu sou velho santista. Se inscreva aí no canal, deixa aí o seu like, comenta e compartilha. Um lixo de gramado. Me desculpa.